buscarmos a presença do Senhor Jesus nessa noite, adorando, glorificando, exaltando o Senhor Jesus. Antes de nós estarmos fazendo a palavra de Deus, vamos fazer um minuto de oração, apresentar a palavra de Deus para Deus, e creio que nessa noite Deus vai falar com a sua vida, amém? Oramos, Senhor, meu Deus, amado Pai, nessa noite, Pai, apresentamos, Pai, a palavra do Senhor, Pai, que tem poder para gerar, Pai, milagres, curas, libertações, ó Pai, que o Senhor, Pai, está sobre esse lugar, Pai. Como o Senhor, Pai, tem falado através dos louvores, Pai, não é diferente através da palavra também, Pai. Que o Senhor possa, Pai, colocar, Pai, a palavra certa e a palavra correta para a igreja nessa noite, Pai. Aquilo, Pai, que a igreja precisa e a igreja necessita, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, ó Pai, que chegou em tua casa, Pai. Ó Deus, o Pai deixou seus lares, deixou seus afazeres, Pai, para estar aqui nessa noite, Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que tiver sua Bíblia pode abrir comigo, livro de Gênesis, capítulo 38. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis 38. Vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos. Talvez não é uma história muito conhecida pela igreja, mas é uma história com uma profundidade muito grande a respeito de Deus operando no meio. Gênesis 38, a partir do versículo 6, que vai dizer assim, Gênesis 38, versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também esse com seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá, e depois se a consolou Judá, e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Tímna, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que deu sobre a Tímna a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tuas mãos. O que ele lhe deu entrou a ela, e ela concedeu ele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando
e exaltando ao nome do Senhor Jesus nessa noite. O texto que estamos observando nessa noite, não temos muita informação a respeito dessa história sobre Tamar, sobre Judá, mas é uma história de profundo acontecimentos que vai acontecer a respeito de Tamar e de Judá. A Bíblia vai dizer que Tamar aparece na narrativa quando Judá se prepara uma esposa para o seu filho primogênito chamado Er. A Bíblia vai dizer que Er vai se casar com essa mulher chamada Tamar, mas observa que Er, para o seu esposo, para Tamar, era um homem perverso, era um homem mau, era um homem ruim. Tamar, essa mulher tinha em sua vida uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher que não pedia batalhas, ia para a guerra, ia para a luta. Mas esse homem era o oposto de Tamar. Esse homem era diferente de Tamar. Observa que com tudo isso, Deus vendo que aos olhos de Deus estava fazendo mal, aleluia, estava fazendo mal aos olhos de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu a morte chegar na vida de Er. Er acaba morrendo. Tamar agora está sem marido. Tamar agora está viúva. Aquela pessoa que dentro da sua casa, que tinha um homem, tinha um provedor da casa, agora não tem mais. Naquela época é diferente de agora. Naquela época a mulher ela não tinha direitos de sair da sua casa e trabalhar como homem. Para Tamar, observando isso, nós vamos entender que ele morrendo acabou o sustento para essa mulher, e para piorar, não gerou filhos também, não tinha obtido nenhum filho para a vida dela. Toda mulher tinha o desejo de ter um filho varão para dar procedimento no nome da família, mas essa mulher vai observar e vai ver que não tem filhos. Aleluia! O provedor da casa não tem. A Bíblia vai dizer que essa mulher agora está viúva. Talvez nós vamos observar para uma mulher que entra em desespero, entra numa luta, numa provação muito grande, entra em batalhas muito intensas dentro de casa. Mas são nessas batalhas, são nessas lutas que Deus aparece. São nos momentos difíceis que Deus começa a agir. Eu não sei aquilo que você precisa, não sei aquilo que você necessita nessa noite, mas eu sei nessa noite que é nos momentos difíceis que Deus ele quer agir em sua vida, em sua casa. Deus ele quer agir na sua família. Aleluia. Aleluia. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo nessa noite. Essa mulher agora perde o marido. Judá tinha o segundo filho, chamado Onã. Se você observar na lei daquela época, segundo o costume do antigo Oriente, quando o homem morria, a mulher ela tinha que casar com o próximo irmão desse homem. Ou seja, essa mulher chamada Tamar vai se casar com esse homem chamado Onã, segundo o filho de Judá. A escolha não estava em Tamar. Não foi Tamar que escolheu esse homem. Mas quem estava escolhendo esse homem era justamente Judá.
Aleluia. Onã não era diferente de ele. Onã também fazia coisas que não agradavam a Deus. Aos olhos do Senhor, fazia coisas que não estavam agradando a Deus. Um homem ruim, um homem perverso, um homem mau. E Deus vai permitir que a morte chegue na vida desse homem também, ao ponto dela passar pela segunda vez pelo mesmo sofrimento. Quando eu falo desse texto, eu falo de vidas que passam pelo mesmo sofrimento. Não é uma vez, mas são duas vezes. Quando eu falo desse texto, eu falo de pessoas que passam pela dor mais de uma vez. Mas o processo do sofrimento, o processo da dor, o processo da luta, o processo da dificuldade, é necessário chegar em nossa vida. Aleluia. É necessário chegar em nossa casa esse processo de sofrimento. O processo de dores para chegar em sua vida é necessário. Quantas vezes você está passando pela mesma história ainda, pelo mesmo sofrimento ainda? Você vai olhar e vai dizer: mas Deus, de novo isso? De novo dessa maneira? É Deus dizendo para você que enquanto você está passando por esse problema, Ele está estruturando a sua vida, Ele está estruturando a sua caminhada, Ele está estruturando a sua história, Ele está estruturando aonde você anda, aonde você passa, aonde você está. São vales, são desertos que nós vamos encontrar. E para essa mulher não era diferente, são dores que ela está enfrentando. São momentos de dificuldade que ela está passando. A triste realidade dela é o quê? Aquele que estava provendo não está mais. Aquele que estava me ajudando não está mais. A dor de perder alguém que ela está enfrentando é imenso. E de novo não gera filhos. Não dá tempo. O sofrimento que ela está enfrentando é imenso. Mas Deus estava escrevendo uma nova história para essa mulher. Não sei como está a tua história nessa noite, mas eu vim dizer uma palavra profética, que Deus está escrevendo uma nova história. E nessa nova história, Ele vai tirar essa dor e vai colocar alegria. O seu sofrimento, Ele vai colocar felicidade. A angústia vai se transformar em milagre. Esse sofrimento, ele vai se transformar em projeto ainda vivo. Mas quando observamos para esse texto agora, Tamar pede esse homem chamado Onã. No texto, Tamar agora fica para o terceiro filho de Judá. Mas o terceiro filho de Judá não tinha idade ainda para se casar com Tamar. Com isso tudo, Tamar foi enviada para a casa dos seus pais para se casar com outro homem chamado Será. Mas com tudo isso, Judá se recusou a entregar para esse homem. Observa que a Bíblia vai dizer que Tamar, ela tinha um plano. O plano que ela tinha, ela coloca em prática. O texto vai nos informar que o seu sogro está indo a participar da
tosquia das ovelhas. E quando ele vai nisso, a Bíblia vai dizer que ela começa a colocar os planos em prática. A Bíblia vai dizer que existe 2 fontes perto da cidade de Tímna. E perto da cidade de Tímna, essa mulher coloca o plano em prática. A Bíblia vai nos informar que uma viúva tinha as suas roupas de viuvez como identificação. Quando alguém passava, sabia que essa mulher tinha perdido alguém. Mas essa mulher agora, ao passar, ela vai trocar essa vestimento. Ela vai trocar a identificação da vida dela. A Bíblia vai dizer que ela vai colocar um véu sobre a vida dela. E esse véu a identificava como uma prostituta. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Tamar se assenta na entrada dessas 2 fontes que estavam no caminho de Tímna. E a Bíblia vai nos dizer que ela estava esperando quando aparece Judá. Quando o texto vai nos informar que Judá, em seu coração, desejou ter relações com essa mulher, sem saber que é a sua própria nora. A Bíblia vai nos informar que Judá agora vai querer pagar essa mulher. E ao pagar essa mulher, o texto vai nos dizer que Tamar vai dizer: mas qual é o penhor para nos deixar como garantia? Para deixar algo como garantia. A Bíblia vai dizer a respeito disso que Judá vai deixar 3 objetos com essa mulher, que é o seu, o lenço ou o cordão, um dos 2, e também o cajado. E deixando isso como garantia. Mas quando eu observo a respeito do penhor, eu observo a respeito de Efésios, capítulo 1, versículo 14, Paulo, ao escrever a carta para a igreja, Paulo, ele vai dizer a respeito do penhor, o que era o penhor naquela época. Paulo vai estar dizendo para a igreja que nós temos um penhor, e esse penhor é uma recompensa que um dia nós estamos aguardando e esperando, que é o reino de Deus, a promessa de Deus. E esse penhor é o Espírito Santo do Senhor Jesus. E esse penhor é o que Jesus deixou para a nossa vida. Esse penhor é o que Jesus disse, que quando iria para o Pai, ele enviaria o Consolador, que se chama o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele disse que também deixaria o Espírito Santo e que a promessa de Deus chegaria em Atos capítulo 2, que é o penhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Nós temos esse penhor, nós possuímos esse penhor, porque nós não pertencemos a essa terra, e a nossa garantia é esse penhor, a nossa promessa é esse penhor, para a nova terra que Deus prometeu para mim e para você, a nova Jerusalém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas porém,
Judá, ao observar isso, concorda com essa mulher, dando o penhor em troca de algo, mas o penhor que foi dado para o ser humano, que é o Espírito Santo de Deus, que tem valor. Ouro e prata não compra o penhor, ouro e prata não compra o que você sente, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 3, quando os discípulos estavam subindo para o templo adorar a Deus e glorificar a Deus, estava alguém nas portas do templo pedindo esmola. Os discípulos disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, que era o Espírito Santo de Deus, que é o penhor. Aleluia! Mas quando vamos observar a respeito desse texto, quando vamos falar desse texto aqui, estamos vendo que Judá vai concordar com ela. Aleluia! Judá está concordando com essa mulher, trocando algo que não é para trocar, negociando algo que não é para negociar. O que Deus deu para você não é negociável. O que Deus deu para a sua vida, o que Deus deu para a minha vida, não é negociável. Nós não podemos trocar o Espírito Santo de Deus, o penhor que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Quando vamos observar a respeito da palavra de Deus, vamos estar observando que Judas, um dos discípulos de Jesus, aleluia, um dos discípulos de Jesus, que ouvia a mensagem de Jesus, que ouvia a pregação de Jesus, vai negociar aquilo que não era para negociar. Judas, que andava com Jesus, vai trair Jesus com 30 moedas de prata. Mas eu quero que vocês entendam aqui que Jesus sabia quem era Judas. Jesus conhecia Judas e considerava amigo de Judas. Aleluia! Judas vai trair Jesus por 30 moedas de prata apenas. Tem pessoas que estão trocando a presença de Deus muito menos que 30 moedas. Tem gente pior que Judas, trocando por pouca coisa, que é a presença de Deus. A geração que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos passando, tem pessoas que estão trocando por muito menos que 30 moedas de prata. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando vamos observar a respeito desse texto aqui, a Bíblia vai dizer que Judá, ao ter relações sobre a vida dessa mulher aqui, Tamar, a Bíblia vai dizer que passando um tempo, passando um período, Judá começa a procurar daqui, começa a procurar de lá, mas não consegue encontrar essa mulher. Judá não está com o penhor, porque ele vendeu o penhor, porque ele trocou o penhor. Se vocês conhecem a história de Nabote, Nabote tinha uma vinha, mas ele não negociou a vinha, porque tinha uma grande responsabilidade em suas mãos. O penhor não é diferente. O penhor é o Espírito Santo. Temos uma grande responsabilidade que carreguemos nos ombros,
o que levamos em nossa vida, que é o Espírito Santo da verdade. Aleluia. Judá começa a procurar essa mulher para tentar achar o penhor, para achar aonde está essa mulher que tinha deixado os objetos, mas não encontra. Passa alguns meses. Aleluia. Judá vai ter uma grande surpresa em sua vida. Judá, ao observar, vai ver que a mulher que ele teve relação era a sua nora. A surpresa foi tão grande que vai ver que ela está grávida ainda, que vai obter ainda uma geração. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Estamos observando aqui que Judá aqui não vai ter como dizer que não é dele, dizer que não foi ele que fez o ato, porque o penhor estava com ela, o cajado estava com ela, o lenço estava com ela, o selo estava com ela. Aleluia. Esses objetos estavam com essa mulher. São consequências dos erros, são consequências das falhas que Judá começa a cometer. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas tudo aqui são consequências que Judá começa a cometer. São tudo consequências que aleluia. São tudo consequências que Judá começa a fazer em sua vida. São consequências dos erros, dos atos. E as consequências, querendo ou não, um dia nós pagamos pelos erros e pelas falhas. Um dia vai chegar o preço. Um dia vai chegar aquilo que nós erramos, aquilo que nós falhamos. Como seres humanos estamos a tendência de errar. Como seres humanos estamos a tendência de falhar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. São falhas que os seres humanos podem cometer. Mas eu te apresento alguém nessa noite que não erra. Eu te apresento alguém que não falha nessa noite. E esse é Deus. Ele está no nosso meio. Nós podemos sentir essa presença de Deus essa noite. Esse que não erra, não falha. Ele pode trazer solução para o seu problema, solução para a tua situação que você se encontra. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ai, alá, balaia, cantaraia. Estamos observando a respeito de um texto, eu já estarei encerrando. Aleluia. Já estarei encerrando daqui uns minutos e fazendo uma oração. Aleluia. Esse texto, estamos vendo que Judá negociou aquilo que não devemos negociar. Aleluia. Não negocia aquilo que Deus deu para a sua vida. Aleluia. Não negocia a tua salvação. Não negocia a sua vida espiritual. Não negocia o que Deus tem na sua vida, os seus projetos, as suas promessas, o seu chamado, o seu ministério. Não troca nada, o seu chamado, o seu ministério, por um momento apenas. Não troca a salvação por um momento apenas. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus nessa noite. Depois que aconteceu isso,
A Bíblia vai dizer que ela coloca a veste de novo. Aleluia. A veste de viúva, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse ocorrido. Aleluia. Mas a consequência um dia chega. O preço um dia nós alcançamos. O preço chega em nossa vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos aqui na terra, tudo que nós fazemos um dia, nós vamos pagar preço. Pode demorar, pode não, mas um dia chegará. Aleluia. Quero convidar os irmãos a colocar de pé. Vamos estar fazendo uma oração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sei que você precisa nessa noite. Eu sei que você necessita. Mas nessa noite peça para Deus tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita nessa noite, que Deus ele vai realizar. Deus ele vai fazer milagres. Deus vai realizar curas. Porque Deus está sobre esse lugar. Deus está sobre esse ambiente. Deus está sobre esse lugar nessa noite. Ele quer mudar o seu quadro, o seu cenário, a sua história, a sua vida espiritual. Oramos. Senhor, meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, cada um, ó Pai, que chegou em tua casa nessa noite, Pai, que o Senhor toma, Pai, cada um em suas mãos, Pai. Com poder, com autoridade, Pai, com graça, Pai. Que o Senhor age nessa noite, ó Pai, dando força, Pai, dando crescimento aonde não tem, ó Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa, Pai, agir nessa noite, ó Pai. Quebra toda a opressão do inimigo, Pai. Toda barreira de Satanás, Pai. Toda dificuldade, Pai. Toda obra satânica do inimigo, Pai, toda obra do inimigo, Pai, toda levante de Satanás, ó Pai, que tenta parar com a igreja, Pai, que tenta estacionar, Pai, aquilo que o Senhor tem na vida de cada um, ó Pai, possa levantar, Pai, nosso meio nessa noite, Pai. Pregadores do Evangelho, Pai, pessoas para ajudar na obra de Deus, ó Pai, que precisa, Pai, capacita cada um, ó Pai, com poder, com graça e com autoridade e com ousadia, Pai, que o Senhor possa fortalecer a cada um, ó Pai. Eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, ó Deus, Pai, nessa noite a cada um, ó Pai, e abrindo as comportas dos céus, ó Pai, e fazendo um milagre nessa noite, Pai, e realizando uma cura, Pai, entrando dentro de lares, dentro de famílias, Pai, aonde há uma necessidade, ó Pai, ó Deus, começa a operar nessa noite, Pai, toda obra de feitiçaria, Pai, toda obra, Pai, de Ubanda, Kibanda, Candomblé, Pai, seja quebrado nessa noite, Pai, e o Senhor começa, Pai, a agir em nosso meio, Pai, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bom, graças a Deus, meus irmãos, estão ali, né, nesta noite. A bênção, né? Foi uma luta esta noite aí. Mas foi uma luta esta noite aí, meus irmãos, nós conseguimos vencer, glória a Deus. Glória a Jesus, amado Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, diante da sua presença, a palavra vem te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, o privilégio, Pai, mais uma vez que estivemos na sua presença. Abençoa, Pai amado, o teu filho, Pai amado, sua filha, teus filhos, Pai amado, da grande vitória. Meus parabéns, Pai, para o tecido, livramento e a proteção, meu Pai. Sim, Jesus amado, Jesus santo. Senhor, conhece, Pai amado, toda a bênção, Pai, aquilo que tem pedido, que tem precisa, meu Pai. Deus, Senhor, fazer a obra, Pai. Livrar de todo mal, Pai, de todo perigo, Pai. Alá, alá, cantalaia, te cantalaia.
Uria te praia te canta laia. Estere prata somanaia. Uria te praia subicante elega. Ai te tete baba somanaia. Ó Deus, começa, Pai, a restaurar, Pai, a vida espiritual, Pai. Ó Deus, dentro da família, Pai, a paz, Pai, a tranquilidade e a alegria, Pai. Eu sei, ó Pai, que há momentos de dificuldades, de provações, Pai, mas o Senhor possa fortalecer, Pai, a vida dele, Pai. Ó Deus, Pai, que o Senhor dá força para ele, Pai, no meio de tanta dificuldade, de provação, ó Pai. Ó Deus, Pai, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa, Pai, agir, Pai, sobre a vida dele, Pai. Dá refrigério na alma, Pai, no sentimento, Pai. Ó Deus, Pai, eu te peço agora, Pai, pela palavra do Senhor, Pai, que o Senhor entre no coração dele, Pai, e faz um milagre, Pai. Ó Deus, penetra a alma, Pai, penetra o coração, ó Pai, e faz um milagre.